Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao novo episódio do Companheiros da Távola Quadrada. E hoje a gente vamos falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre aceitação e compreensão, tá? Como essa vida sempre tem uma mão dupla, né? O que eu aceito e não deveria aceitar, e aquilo que eu não deveria aceitar, mas eu tenho que aceitar. Assunto importante para a nossa vida, né? Mas antes, porém, entretanto, eu, Douglas, nós temos também a participação da Andréa, do Júlio e do Thierry. Vamos começar então pelos conceitos? O que seria aceitação? A Déia que conhece. Ela aceita muito? Aceita. Todo dia ela aceita. Aceita a opinião. Aceita que dói menos. Não, aceita e responde. Bem, gente, vamos lá. A aceitação, ela é uma característica até que meio intrínseca da nossa vida, porque a gente vive em sociedade, então dentro da sociedade tem vários pontos aí, e tem coisas, como o Douglas falou, que a gente aceita e não deveria aceitar. Tem coisas que a gente deveria aceitar e não aceita, e tem coisas que realmente fazem parte, que a gente pode fazer uma mudança, a gente pode fazer outras colocações. Então todas essas diferenças a gente vai estar averiguando. Então a primeira delas é que aceitar é diferente de ser submisso, tá? O submisso, ele é uma questão que você não pensa, você não compreende, você não entende. Você praticamente não usa a inteligência, você simplesmente se submete, por isso que é submissão, à situação, à colocação, ao outro, é uma submissão. Você Pergunta. Nessa submissão, nessa pseudo então aceitação, possivelmente não passa nem no crivo de uma análise de uma circunstância. Sem inteligência. Para que a pessoa, tô verificando assim que esse ato de submissão, que não é uma aceitação, porque a aceitação pelo menos acredito que deve passar por um crivo nosso de análise para ver se dentro dos meus valores, o que eu acho certo e errado, né? Eu aceito ou não aceito. Então, na submissão, nem me passa por algum aspecto, eu já submeto. A submissão, ela entra mais no automatismo, Tá. né? É uma coisa que sempre foi assim e que as pessoas vão levando e aceitam do jeito que é, porque acaba aceitando, mas não pensa sobre o assunto, ela só se submete. Agora, a aceitação com reflexão, ela é diferente. Por exemplo, eu aceito uma lei que existe, porque eu não vou mudar a lei, e eu vou me submeter à lei, mas é uma submissão já com aceitação, porque eu sei que se eu não for de acordo com a lei, eu vou sofrer as consequências de ser uma fora da lei. Né? Então, por exemplo, no trânsito, se eu passar da velocidade, eu vou levar uma multa. Então, tem uma causa e tem um efeito. Então, se eu não aceitar a lei que está colocada, eu posso ocorrer em algumas consequências que podem ser prejudiciais para mim, seja do lado do aspecto financeiro, emocional, enfim. Na submissão, você está sempre sendo um aspecto negativo. Não tem uma aceitação positiva dentro da submissão. Porque quando é submisso, você está deixando de expressar você mesmo. Na aceitação, eu posso me submeter a uma lei, mas eu estou aceitando, ou seja, eu sou consciente dessa minha escolha. É uma escolha, né? A submissão, ela também é uma escolha, mas você não pensa nela. Ela é meio que automática. Então vamos pegar, por exemplo. Tem uma pergunta. Eu também tenho, mais uma. Ai, meu Deus, Thierry, ajuda a responder. Não, tudo bem. Não, você não Eu levantei primeiro. Então vai lá. Então, nessa aceitação, que nem você disse, a pessoa pode escolher. Sim, Ela pode escolher, por exemplo, uma aceitação, como você está falando, em uma forma que ela não tem controle sobre isso, e a aceitação que ela tem controle e mesmo assim ela aceita e não está certo. Ainda ia chegar nesse sim, ia chegar nesse Sua pergunta então. Não, porque assim, a aceitação, ela chega num ponto que são as coisas que você não vai mudar, mas você entende por que elas são assim.
Sim. que é o caso das leis. Você não consegue mudar. Você não consegue mudar, você não tem controle, você simplesmente vai aceitar aquilo. As leis podem mudar. E daí eu entendi o que você quer dizer. Então, mas é uma lei assim, por exemplo, você vai morrer um dia, cara. Não consegue mudar. Vamos mudar de lei para... Mas aí, vamos supor, eu aceitei que a lei é essa. A lei é essa. A lei é essa. Mas assim, eu posso interferir na mudança dessa lei? Posso. Pode. Você entendeu? Só que aí eu tenho Pode. que usar da minha compreensão, do meu entendimento, para fazer as vias corretas. Por exemplo, eu como cidadã, eu não consigo mudar a lei. Porém, né, a Câmara dos Vereadores consegue mudar leis municipais, do deputado, governamentais, senadores do país e assim por diante. Ir lá falar com Jesus e Né? Deus. Agora, por exemplo, em relação à morte, tá bom, a lei da morte, ela é uma lei assim, é a única coisa que a gente tem certeza na vida que um dia a gente vai deixar de ter esse corpo físico, vai morrer. Mas eu tenho uma pergunta. Mas... Eu posso morrer antes ou posso morrer depois? Exato. Aí entra a sua escolha. Você pode antecipar a sua morte. Isso, mas também... É uma escolha. Eu ia como é que fala? E jogar para frente, como é que é? Você pode ter mais longevidade. Postergar. Você Posso pode postergar? Pode. Vamos supor... Ou será que eu tenho um limite? Não, você pode postergar também. Dependendo da qualidade de vida e as escolhas que você tem, vamos supor que a estatística de vida seja 70 anos. Você já passou. Pô, eu não tenho 70 anos, não. Ele ainda não chegou no 70. Nossa, mas não vou fazer mais pergunta. Ele aceitou a brincadeira ou não aceitou a brincadeira? Não aceitou a brincadeira. Não, mas ele é inteligente. Mas ele percebeu. Ele percebeu. Foi rápido. Sabe que ele vai submeter-se? Vou. Já pensei na Já pensou na resposta. Entendi. Qual que era a sua outra pergunta? Acabei esquecendo agora. Então é nesse sentido, né? Uhum. Mas aí vamos parar para pensar um pouco mais sobre essas questões da aceitação, né? Porque assim, eu posso não aceitar as coisas também por processos pessoais. Então, o que seria um processo pessoal? Por teimosia, como a gente já conversou no outro episódio. Porque eu não quero ser manipulada nem controlada, que também nós conversamos no outro episódio. Eu posso não aceitar as situações por pura arrogância, porque eu acho que do meu jeito é melhor. Eu posso não aceitar as situações por uma questão de ignorância, porque realmente eu não sei o que está acontecendo, mas eu não aceito porque não é o que eu gostaria de fazer, né? E eu posso simplesmente não gostar daquilo que está sendo feito e não tem jeito, eu tenho que aceitar aquilo, aí eu tenho que ter resiliência, que é o que eu queria entrar agora, né? Porque o que é essa resiliência? Vamos dar um exemplo assim, ó. A gente entra com um processo de documento em um órgão público, é uma burocracia do caramba, e você não tem controle, você fez tudo que foi pedido a você, você entrou com toda a documentação lá, você tem que esperar o retorno. Você está com um processo no judiciário, você tem que esperar a decisão do juiz, não tem o que fazer. Você fez tudo o que você podia, tudo que estava ao seu alcance você fez. Mas a partir dali, você pode fazer mais alguma coisa? Não, você tem que aceitar e esperar. Aí envolve a resiliência. A resiliência, que é uma qualidade que se adquire, fugindo não, seria a transformação de uma ignorância, de uma prepotência, de um orgulho, e às vezes até de medo, né? Então, o trabalho nessa formação das nossas características, daquilo que nós falamos de conjunto de valores, incluindo a resiliência, que a gente deixa de submeter-se num aspecto de submissão automática e passa a usar uma inteligência, o crivo da razão, para poder ter uma aceitação ativa, né? Então não é automática. Concordo, tem muitas ocorrências e consequências ou até circunstâncias que não dependem de nós, mas que nem voltando, aquilo que me compete em aceitar ou não aceitar, né? É necessário que seja de forma muito prudente, madura, utilizando todos os recursos. Uma delas é essa resiliência, que é o exemplo do bambu, né?
entorta, mas não quebra. Ou seja, tem situações da vida, lógico, que a gente está sempre aprendendo e está disposto a aprender, né? Então tem muitas circunstâncias, fatos que a gente, não porque a gente não entende, que a gente já vai meter no pé de não aceitando, né? De forma... Oi? De forma sem pensar, sem refletir, né? Automática, né? Automática, né? Ou ao contrário, ou de você aceitar, né? Porque é cômodo para mim. Eu estou num ambiente, por que eu vou levantar a bandeira e vou começar a causar uma... Tem que ter muita coragem também, tem né? Escolha, né? Você tem que escolher. Sempre, né? A aceitação, ela, pelo que vocês também estão colocando, ela está relacionada também a um compromisso muito grande, né? Vamos, por exemplo, você vai assinar um contrato. Antes de você assinar o contrato, né? você vai ler, você vai examinar as cláusulas, você vai entender se aquilo ali realmente está de acordo com o que você está pensando, ou se você quer modificar algumas coisas, né? E aí você vai ter a aceitação disso. E também, vamos pensar assim, na hora que foi feito todo um sistema, né? Na hora que a gente vai juntar dois seres, para que, na hora que eles vão viver juntos, um aceita o outro, não é isso? Você vai lá na frente daquela... Antigamente era imposto. Sim, antes era imposto. Antes você nem um exemplo escolhia. legal, né? Antes você nem tinha a condição de escolher, aquilo ali já estava mulher. definido, principalmente para as mulheres. Mas os homens também, porque ele tinha que aceitar aquilo ali que a família dele precisava e assim por diante. Mas o que eu quero trazer aqui é mais a ideia do compromisso. Porque no começo não é uma lei, mas são regras que você começa a pôr em prática. Então você conhece alguém, aí você vê se esse alguém é compatível com você, existe assim uma sinergia das energias, né? Você começa a gostar, aí essa pessoa te convida a ir conhecer a família, você vai lá, daí você convida para conhecer, quer dizer, tem uma série de patamares que são feitos, onde você vai criando confiança, onde você vai criando intimidades, onde você vai criando forças que vai te facilitar o processo lá na frente do aceite de viver junto com o compromisso de responsabilidade, de ficar juntos e ter uma família, e ter as responsabilidades financeiras, ter as responsabilidades profissionais, né? Então, a aceitação, ela envolve todo um processo de compromisso, todo um processo de responsabilidade, onde você realmente tem que colocar toda a sua coragem em ação, né? E saber que aquilo ali vai trazer bem-estar para você, para aquele outro ser com quem você está trocando, né? Para os familiares que vão estar satisfeitos porque você está crescendo na vida, está evoluindo. Então, a aceitação, ela tem todo um processo evolutivo, né, dentro da nossa vida, todo um movimento, né, que faz que a gente realmente veja a importância que é, né, você realmente montar todo esse caminho para você chegar nessa aceitação ali. E outra coisa, é uma aceitação que não é assim só os dois, envolve a comunidade que conhece, porque está todo mundo ali presente, né? Inclusive vai ter uma festa porque um aceitou o outro. Então veja a beleza que é, né? Isso daí é um exemplo no ideal, né? Sim, isso é o que você precisa no ideal, entender como... Uma coisa mais bonita que pode acontecer. Sim, mas eu estou te falando que o que eu coloquei, da mesma forma que você tem essa parte, que a gente poderia dizer que entra a parte física e a parte emocional, depois entra a parte mental, a parte espiritual, que envolve dois seres. Mas da mesma forma, quando você vai assinar um contrato, pode envolver duas empresas, né? Da mesma forma, quando você vai comprar algum bem, você vai estar pagando, o outro vai aceitar o seu dinheiro, porque você está pagando aquilo ali, e você vai comprar um item que você está aceitando dentro da sua vida, entendeu? É tudo... Não, eu entendi, mas o que eu queria trazer também é que esse é o ideal, né? Quando acontece isso é fantástico, mas normalmente na vida dos casos, né, no caso do seu exemplo aí de juntar
um homem ou uma mulher num casamento, ele é feito hoje diferente, né? As pessoas não se programam, né? Sai junto, manter uma relação mais afetiva, engravida e tem que casar. E aí junta duas coisas, né? Dois seres diferentes, sem adaptação, né? Sem maturidade, põe para viver junto. Mas o que é interessante do que o Thierry estava falando é a questão do compromisso e da responsabilidade. Porque assim, ó, se a gente tem o compromisso, a responsabilidade primeiro conosco mesmo, a gente já vai começar que assim, aceitar é ter uma ação, é sempre uma ação, né? Porque é aceitação. Então ela já vem no próprio nome a ação. E aí dentro disso tem o processo dessa ação e de como ela é elaborada. Que nem, por exemplo, você comentou que houve uma época que os cônjuges, eles não decidiam com quem que eles iam se casar. Eles simplesmente aceitavam o que uma sociedade impunha ou o que o pai colocava, mas ele tinha ali uns interesses envolvidos. Seja a perpetuação ali do nome da família, seja interesses financeiros, na maioria dos casos. E aí a gente vamos trazer isso para os dias atuais. Porque hoje em dia se falta muita autoridade mesmo, no sentido de que existem hierarquias, existem modos de trabalhar, mas nem por isso você vai ser submisso àquilo que você não acredita. Então eu vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa e ali tem um chefe que ele manda eu fazer alguma coisa e eu não concordo com aquilo. Se eu aceitar o que ele está falando por medo de perder o emprego, que nem o Douglas comentou do medo, ou com medo de uma represália, porque eu tenho conta para pagar e não posso ficar sem aquilo, ou por uma ganância, se eu fizer o que ele falar ele vai me dar uma promoção, eu estou aceitando coisas, eu estou colocando elementos naquela minha ação que não vão me trazer boas ocorrências, não vai me trazer coisas boas, porque a consequência daquilo não vai ser tão positiva. Agora, se dentro disso eu coloco um processo racional e vou pensar nos meus valores, eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Porque a partir do momento que eu tomo a ação e a atitude, a responsabilidade é minha. Não é porque o Júlio falou para eu ir lá na ponta da ponte e olhar lá para baixo, sempre está um vento, né, que qualquer soprinho já derruba, que eu vou fazer. Agora, se eu fizer, a escolha é minha, a responsabilidade é minha. Por mais que a ideia tenha sido dele. Boa! Depende. Esse exemplo é legal porque casa com o exemplo do Thierry, né? Exato. Quando ele assinou o contrato. Sim. A partir do momento que ele assinou o contrato, ele concordou com tudo. E aí não tem como ele reverter. E aí vamos supor que eu vou ler o contrato e eu não entendo bolhufas do que está sendo escrito ali. O que eu sugiro que se faça? Procure alguém que entenda aqueles termos, se esclareça e depois decida se vai assinar o contrato ou não. Eu queria voltar no seu exemplo do profissional, porque muitas vezes tem tarefas que te são pedidas que mesmo que você não aceite, você tem que fazer. Né? E dentro do contrato de serviço que você assinou, aquela tarefa faz parte daquilo ali. Sim. Mesmo que você ache que não vai ser boa para a empresa, faz parte do processo. Agora, o que você tem de escolha ali é ou eu faço ou eu saio da empresa, porque Sim. eu não vou me submeter a coisas que eu não concordo. Mas lá no início, alguém já te informou que aquilo ali fazia parte do seu contrato. Né? Só que na hora que você está diante da situação, você tem a possibilidade de escolher. Eu faço e me mantenho aqui, com aquelas possibilidades de medo, de promoção, sei lá, ou eu não faço e saio desse local. Né? Então, o que eu entendi da Andréia é que assim, o exemplo dela é um pouco diferente do seu, né? Porque quando você usa esses seus termos, isso está previsto, não tem mudança. No caso dela, é quando alguém pede alguma coisa que não existe no contrato
e vai contra a moral dela, pelo menos. Sim, que vai contra a moral dela, Contra mas a não moral, quer dizer, contra aquilo que ela... mas não quer dizer que na hora que a pessoa entrou na empresa, que não tinha toda essa maturidade diante dos fatos que ocorrem dentro de uma empresa, ela tivesse essa noção lá atrás. Eu acho que existem os dois casos, existe, né? você tem Existem Mas os dois aí, casos. aí tem que ter a decisão dela. Mas tem que fazer sim, uma mas coisa. os dois é ela escolhe, decisão. ela escolhe. Ela escolhe. Se faz, está Então, predisposta a aí não é aceitar o que eles vão pedir depois, ou sai e vai cuidar da própria vida. porque mesmo assim, mesmo que eu não me atentei a esse fator, vai. Com a hora que alguma coisa que me é pedido que é contra as minhas normas, meus valores, minha moral, eu não vou fazer. Sim, e eu vou certo? até um pouquinho E mais aí longe. o que eu faço? A minha decisão. E eu vou até um pouquinho mais longe. Como nós estamos aqui evoluindo, quando eu fui contratado, eu tinha, dentro da minha visão, que aquilo acontecesse em todas as empresas, que a norma era aquela. Mas eu visualizei, com experiências futuras e com comprometimento da minha vida evolutiva, que aquilo ali era incorreto. Mas eu aprendi no decorrer do tempo dentro daquela empresa. E no dia que eu fui defrontado com a situação, eu falo, não, isso eu não quero para a minha vida. É uma decisão que você vai tomar ali, né? Mas Sim são ou não. possibilidades. E a mesma coisa no relacionamento, porque, Aham. por exemplo, tivemos um aceite aqui, tá? E as pessoas mudam. Sim. Então, no dia seguinte, a situação mudou. E aí que você vai ter que decidir se você vai aceitar aquela nova situação do jeito que ela é apresentada para você. Você pode mudar alguma coisa ali ou não, ou você vai mudar a situação saindo fora daquilo. Você não vai aceitar. Então, para isso, precisa ter muita reflexão, né? Muito discernimento, muita informação. Se eu não sei, assumir que eu não sei e buscar quem saiba para me esclarecer. E depois de muito pensar, tomar uma decisão. Porque, por exemplo, se eu entro num processo que eu tenho que ter aquele tempo para aquele processo amadurecer, seja ele burocrático, jurídico, de relacionamento, eu tenho que dar esse tempo. Se eu não der esse tempo, se eu não tiver a aceitação, o que isso vai intercorrer na minha vida de problema? Eu vou ficar ansiosa, não vou dormir à noite, vou começar a ficar estressada, começar a ficar agressiva com as outras pessoas. Ninguém tem nada a ver com o pacto. Só que, por eu não estar bem, não estar equilibrada, a gente acaba descontando em quem está à nossa volta. Então isso é um fator que a gente tem que pensar no processo de aceitação, no que realmente a gente pode mudar. E tem situações de vida que, por mais que esteja claro para você, você teria que mudar a situação, mas você não tem condições de mudar, tem que aceitar que aquele tempo vai passar e só depois que passar aquele tempo que você vai conseguir mudar a situação. Tem só, em especial algo que não depende da gente, né? Porque algo que não depende da gente, mesmo eu não aceitando agora, com essa maturidade, é possível que um dia eu acabe aceitando. Porque eu consegui entrar num grau de maturidade suficiente para eu começar a compreender. Porque se a gente às vezes me entende, por exemplo, se eu não entendo o processo burocrático, que tem uma razão de ser, nessa incompreensão é mais fácil eu não ter a aceitação. Ainda mais se chocar com um processo meu, uma característica que eu sou uma pessoa ansiosa. Né? Então, algo que não depende de você, algo que você não entende muito bem como que funciona o processo, não entende. Então, ainda mais como existe uma compreensão para ter uma aceitação ativa. Então, a vida traz esse inconformismo, né, essas não aceitação, como também o processo de uma oportunidade de a gente sempre estar nos autoanalisando, checando em que nível nós estamos da aceitação. E outra, por que algo que eu aceitei desde criança até agora eu não posso mudar? Nós estamos realmente adquirindo com mais maturidade, mais responsabilidade na nossa vida, até mesmo em aceitar ou não aceitar. O que não dá é ficar em cima do muro. Por exemplo, aparentemente eu aceito algo, mas internamente eu estou numa digitação terrível. Uma crise, aceita por imposição, né? Então aparentemente eu estou aceitando, mas algo interno eu ainda não aceitei. Não aceitei em termos assim, de se transformar. Ou por adquirir um conhecimento, ou entender que aquilo que realmente não depende de mim, ou que realmente vai levar um tempo de eu entender.
né? Porque Só um minutinho, deixa eu só dar um exemplo do que você falou, Lucas. Sim, A sim. morte de um ente querido. Eu acho que cai como uma luva no que você está falando. Porque é uma coisa que, de repente, você não vai aceitar, Sim. você não vai compreender, você não vai entender e nem por isso vai deixar de acontecer. Sim. Sim. Então, é isso que eu ia comentar. Foi bom o seu exemplo. Porque tem coisas que a gente não precisa definir. É só pensar um pouco. Que são essas alternativas. Aquilo que eu não posso mudar. Cara, se eu pensar, já está resolvido. Eu não posso mudar. Não é Agora, tão fácil, né? então, mas o problema maior Uhum. são aquelas que eu posso mudar. Entendeu? Como assim? Sim. Se eu posso mudar a minha ideia de que com a morte eu não posso fazer nada, né? Então, aí sim eu vou tomar atitude, vou raciocinar, vou buscar, né, informações e vou definir isso para mim. E aí eu vou resolver comigo. Não quer dizer que você não vai sofrer, mas você vai aceitar. Vai aceitar, né? O problema é esse. É isso aí que a gente precisa trabalhar. É naquilo que eu posso mudar, que é o mais importante para mim, e eu não faço isso. Por Ou exemplo. por falta de conhecimento do contrato, ou por não buscar pessoas que realmente possam me ajudar nessa informação, e acabo definindo uma coisa que eu não tenho conhecimento. Sim. Eu comentei assim que não é tão fácil o pensar, e quando a gente não está utilizando a faculdade de pensar com princípio ordenador, uma lógica sequencial, por exemplo, pegando o exemplo de uma morte, de um ente querido, quando não está no processo de aceitação, ou de negação, ou de raiva, ou de... É muito difícil puxar esse senso, essa coerência. Então, o que eu estou querendo dizer é que, perfeito, isso é verdade, mas como que está a minha aceitação com a falta de aceitação do outro, por exemplo, numa morte? Porque como é que você vai contra a morte? Não. Aí está uma sequência, uma lógica de uma informação, né, até de um conhecimento. Talvez não esteja na compreensão das pessoas para que a aceitação de forma integral aconteça. Porque aí tem outras coisas de desafio. Essa compreensão, ela pode demanda que você questione, que você avalie, para você poder compreender, né? Sim. Então, é mais ou menos assim, você, quando nasceu, você nasceu dentro de uma família que tinha lá uma religião e aquilo ali foi crescendo com você. Você não questionou, você foi simplesmente aceitando aquela situação, porque você tinha amor, você tinha amor ali, você tinha carinho, você tinha alimento, você tinha tudo que precisava, estava ali. E eles te levavam você naquela religião, porque aquela religião era da família, e vai indo. Mas chega um determinado momento que você identifica que aquilo que tem outras possibilidades. Não é só aquela religião, né? Não é só aquilo ali. E você começa a conhecer outras coisas, né? Então, por exemplo, você está lá na católica, mas você acaba conhecendo o budismo, o taoísmo, o confucionismo, e vai lá, e quantas mais não tem por aí, né? E a partir daí, você pode chegar e querer escolher uma diferente. E aí entra naquela crise que você colocou agora há pouco. Porque você teve todo um movimento dentro daquela família da qual você foi constituído e que eles esperam que você continue naquilo ali. Mas você quer uma coisa nova para você quer mudar. Né? Só que como é que fica? Como é que eu explico isso? Como é que eu mostro para eles que para mim aquilo ali é melhor? Como é que isso vai... Como é que eu faço eles entenderem isso? Né? Porque é importante para você que eles fiquem tranquilos que você está fazendo uma coisa que é por você. É mais uma tranquilidade para eles, né? Que você não está ali peitando eles ou indo contra eles. Não é essa a ideia. É que uma aceitação também. Exatamente. Dos dois lados. Mas para que isso aconteça, você tem que trocar informação, trocar ideia, explicar o que está te levando a tomar essa atitude. Sim, né? isso eu também concordo, a questão de se questionar para você sair da não aceitação para uma aceitação de uma forma inteligente, compreender, né? Quando não se está nessa etapa, tudo que prevalece, né, é o egoísmo, a não aceitação, a revolta. Enquanto não está nesse ponto, concordo. Por isso que não é fácil, talvez aceitar, falar assim, mas é óbvio que a morte
é óbvio, ele não está vendo, mas enquanto está num período de negação, ele não está vendo. Ele não vai ver, não vai ver. Eu que tenho a inteligência, a compreensão, o que me cabe? A aceitação, a ativa. Aceitar o outro no Como processo que ele adianta eu chegar para ele e falar assim, cara, você não está vendo que a morte, nossa, o que positivo eu estou fazendo ali? Fala, você está numa religião, ou a sua religiosidade está pouca, não vai ter um fator ativo e positivo. Então, no fim das contas, você não está prestando serviço nenhum. Nem para você mesmo. Você está destacando uma característica de prepotência, arrogância. E ontem, será que eu teria esse mesmo nível de aceitação? Ou uma outra pessoa que não teria aceitação viesse para cima de mim? Então, essa sensibilidade, essa responsabilidade, né, está, mesmo naquele meu grau de aceitação, entender, compreender a não aceitação do outro, que está no seu momento, no seu grau evolutivo, ele está aprendendo. Porém, o que acontece? Mas a minha aceitação, nessa base de inteligência e de compreensão, ela é ativa, porque eu vou, com certeza, dentro dessa responsabilidade, eu vou fornecer, através, por exemplo, de um exemplo meu de vida, elementos que ele possa chegar nessa conclusão. Lógico, vai depender da pessoa, mas o que me cabe, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Até mesmo no relacionamento, é uma troca constante entre o casal, né? Então tem coisas que eu não aceito, tem coisas que a pessoa aceita, e a gente vai, dentro dessa maturidade que está na família, mas está no coleguismo, está em qualquer parte que a gente pode estar vivendo, buscar ter esse entendimento, essa compreensão, para ter mais a aceitação nessa vida, que ela é riquíssima, né? Então tem muitas coisas que a gente não aceita por incompetência nossa de conhecimento, de compreensão, de amor, de paciência, de solidariedade. Tem muitas coisas que a gente não aceita porque falta ainda a gente chegar nesse nível, né? Mas interessante o que você está colocando no aspecto de valorização. Uns 40 anos atrás eu tive um acidente grave e eu tive uma perda de pulmão. E o médico falou assim para mim, olha, quando você tiver 65 anos, você vai sentir isso daqui. E você agora com 70? Há 40 anos atrás, quando o cara fala um negócio desse, você fala, pô, tá tão longe isso daí que eu não vou... Agora com 70 anos... O problema é na hora que você chega, que você fala, meu, não é que eu cheguei aqui, então você vê que o valor das coisas, à medida que você vai tendo a maturidade, ele muda totalmente. O importante de tudo isso aí é a maturidade. Porque você poderia não ter chegado. Mesmo. Né? Poderia ter jogado tudo para cima, né? Ter tido uma vida que não te beneficiasse. E você hoje com 70 e quanto? Mas ó, o que está aqui, né? Está aqui você com tá a gente. aqui, E muito bem, por sinal. Então vamos pensar assim, ó, o que eu não aceito e deveria, né? O que eu aceito e não deveria, e o que eu preciso fazer para mudar. Então assim, a gente trouxe aqui os elementos para isso, né? Desenvolver a maturidade, a serenidade, desenvolver a compreensão, a observação, a percepção de si mesmo e do outro. Cada um está no seu tempo de maturidade. E aí o que a gente pode mudar? A gente só pode mudar nós mesmos. Pessoal, né? É pessoal. Eu não vou conseguir mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. E a partir daí, ser responsável pelas consequências das minhas atitudes. Sejam elas boas ou não, eu estou aqui para aprender e vou acertar algumas vezes, vou errar outras, vou aprender de novo e mais um passo. E aí, dentro desse processo de aceitação, a gente vai criar para nós uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Uma vida com menos ansiedades, com menos medos, com menos tensões, e isso vai se refletir no nosso ambiente. Então é por esse motivo que a gente trouxe aí esse tema para vocês. Uma coisa que eu queria acrescentar é que o que você vê que não é correto, seja corajoso o suficiente para tomar a atitude correta. Sim. E também, né, também eu ia acrescentar uma coisa, é se perguntar, né? Se perguntar, eu sou feliz? Né? Você é feliz? Eu sou feliz. Se você responder que sim, ou se alguma coisa estiver me prejudicando,
ou para eu não ser feliz, eu vou tentar arrumar. Vou tentar descobrir o que é primeiro, porque muitas vezes isso daí está escondido dentro da gente, né? E vou tentar resolver para que eu possa ser feliz. Muito bem, pessoal. Espero que todos tenham gostado O link das ideias que colocadas aqui, tá? Não deixe de dar um like, compartilhar com todos, né? Sim. E a gente espera todos pro próximo episódio. Obrigado, valeu. Obrigado.